Bom dia a todos. Hoje, sábado, dia 19 de fevereiro de 2022, estamos na sexta semana do Tempo Comum. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 2 a 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes de tão branca como nenhuma lavadeira sobre a face da terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como diz as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Olha só. O texto do Evangelho de hoje não deixa dúvidas de que aquele que está diante dos seus discípulos é mesmo o Filho amado de Deus. Portanto, é ele mesmo e não precisa se esperar por outro. A transfiguração do Senhor na montanha sagrada não deixa dúvidas para os discípulos que estavam diante de um ser celestial, apesar de ser também um homem. E para que os discípulos não tivessem mais dúvida de quem era realmente Jesus, ali ele antecipa a sua Páscoa, ou seja, a sua vitória sobre a paixão e a morte de cruz. Certamente isso ele já havia dito aos seus discípulos. Porém, estes discípulos não entenderam nada. Coube a Pedro a manifestação de rejeição a essa fala do mestre. Nós vimos isso essa semana. Na transfiguração, os discípulos que foram escolhidos, Pedro, Tiago e João, tiveram a possibilidade de contemplá-lo na condição de ressuscitado. Todos os elementos da cena apontam para isso. Primeiro, a montanha, lugar do encontro com Deus. Era assim que diziam as tradições antigas do povo judeu. Mas também as vestes resplandecentes, absolutamente brancas, lembram o mundo divino, ao qual pertence Jesus e evocam a alegria da vitória. A presença de Elias e Moisés, personagens do passado e que o povo judeu sempre veneraram, indica, portanto, ser Jesus o enviado definitivo do Pai e também o esperado na consumação dos tempos. Mostra que a história não é partida, mas linear, tem começo, meio e fim, e Jesus está no centro. Moisés representa a lei antiga que preparou o povo até o advento de Jesus. Elias representa o profetismo que instruiu o povo ao longo dos séculos à espera do seu Senhor. Por isso estão os 3 juntos na cena. A reação de Pedro é característica de quem faz a experiência do sobrenatural, querer perpetuar um momento privilegiado de contato com o divino. Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E como se ele mesmo dissesse: e nós podemos ficar aqui no relento, contemplando as maravilhas que estamos vendo. E isso é prova do reconhecimento total do que está ali acontecendo. A intervenção do Pai, cuja voz se faz ouvir do meio das nuvens, não deixa dúvidas de que o que está acontecendo ali é importante demais. Os discípulos têm a certeza de que estão diante de um ser celestial, ou seja, o Filho amado de Deus, a quem se deva toda a honra e toda a atenção. Exatamente o que eles irão presenciar
depois da ressurreição. Por último, o Jesus que caminha para a cruz não será vítima de uma fatalidade histórica nem de um fracasso por não ter conseguido colocar em prática o seu projeto de vida. Pelo contrário, a transfiguração revela, portanto, a sua identidade de filho amado de Deus, ao qual é absolutamente fiel até a morte de cruz. A ressurreição deixará a marca desse amor do Pai pelo Filho, sinal de que ele não é um derrotado, mas vencedor. Após a morte trágica de Jesus na cruz, o Pai exaltará o Filho, ressuscitando-o para a glória da imortalidade. Sendo assim, a transfiguração não terá fim e Jesus será glorioso para sempre. E os discípulos portadores desta grande e boa notícia. Olha que maravilha! A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos bom dia e fiquem com Deus.